pensarmos no Homo erectus, pensem neste indivíduo que vai se deslocar um pouco mais, mas, sobretudo, é este cara quem vai primeiro dominar o fogo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Aqui em relação ao Homo neandertal, eles já começam a viver embaixo de árvores, mas sobretudo dentro de cavernas. Por isso estes serão chamados de homem das cavernas. Ele surgiu em regiões mais gélidas, ou seja, regiões mais frias, tá? E consequentemente buscavam as cavernas como uma forma de se protegerem deste frio também, tá bom? Esses indivíduos, eles iniciam um processo de comunicação, tá? Ainda não é uma comunicação que se utilizava da linguagem falada, mas eles conseguem se comunicar e, consequentemente, ensinar uns aos outros. E, portanto, já começam a produzir o que a gente chamaríamos posteriormente de cultura, tá bom? Esses caras também, eles começam a desenvolver instrumentos mais bem aperfeiçoados, ou seja, ferramentas, armas, e também passam a adotar uma espécie de sentimento para com o ente querido que acabara de morrer ou que acabara de nascer. Em relação aos mortos, eles começam a desenvolver o que a gente chama de enterrar os seus entes queridos. Tudo bem? Então, esses neandertais, eles vão ser contemporâneos, numa parte de sua vida, ao que nós chamamos de Homo sapiens sapiens. Sapiens de sabedoria, sapiência, tá? O homem que sabe. Este homem, ele vai desenvolver a capacidade reflexiva, então desenvolve a razão, assim como também vai desenvolver o que a gente chama de linguagem falada e escrita. Então, são estes que, de certa forma, se colocam como os mais próximos a nós. Tudo bem? Então, Homo sapiens sapiens, homem que sabe, sabe. É a ideia de ser reflexivo. Ok? Aí a gente entra num aspecto que nós já discutimos em aula, que é em relação à periodização da história da humanidade. Então, a primeira etapa, que vai do aparecimento do gênero Homo até a invenção da escrita, a gente chama de pré-história, ok? E aí essa pré-história, posteriormente, a gente vai ver que ela se subdivide em partes. O slide vai dividir essa pré-história em 3 momentos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Beleza? Aí, como eu disse a vocês, eu vou avançar os slides, porque se vocês observarem aqui, ó, cada slide vai falar um pontinho acerca do paleolítico. Mas para ficar mais rápido, tá? Para a gente não demorar muito neste item, eu vou avançar aqui, ó, num quadro resumo. Opa! Nesse quadro resumo. Tudo bem que é uma síntese. Paleolítico, lítico significa pedra. Paleo, velho. Idade da pedra velha, ou idade da pedra lascada. O que mais caracteriza o homem durante esta etapa é a ideia de uma sociedade, de uma economia coletora. Traduzindo, o homem vivia da caça, da coleta e da pesca. Ele era nômade, não tinha moradia fixa. Vivia em bandos de 10, 20 pessoas, geralmente bandos familiares. Tudo bem? E se deslocavam com frequência, por isso eram nômades. Se deslocavam ou por conta das mudanças climáticas, ou se deslocavam por conta do esgotamento dos alimentos daquela região. Então, acabavam se dirigindo para uma outra área a fim de promoverem a sua sobrevivência. Tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, inexistência da propriedade privada, comunismo primitivo, obviamente. Se eles andavam em grupos, em bandos de 10, 20 pessoas, eram grupos familiares e não conheciam a noção de propriedade privada. Olha, isso é meu, isso é seu. Isso não rola ainda. Por quê? Grupos familiares que trabalhavam no processo de sobrevivência daquele coletivo. Por isso a ideia de comunismo primitivo.
Então, tudo que eles caçavam, tudo que eles coletavam, era de todos. Tudo bem? Vale ressaltar que durante esta etapa, a caça cabia ao homem e a coleta de frutos cabia às mulheres. É por isso que mais tarde a gente vai identificar as mulheres como responsáveis por criarem a agricultura. Porque elas percebiam que, à medida que eles se alimentavam de um determinado fruto, ao lançar a semente no solo, passado um tempinho, começava a brotar. E aí, ao longo do processo histórico, se percebe que, se houvesse o processo de plantio, você teria a capacidade de promover uma nova colheita. Tá bom? Organização social, pequenos grupos nômades, como eu já disse, porque eles eram nômades, porque eles não tinham moradia fixa, se deslocavam sempre que necessário, ou por conta das mudanças climáticas, ou por conta do esgotamento da alimentação daquela região. Bom, grupos pequenos de 10 a 20 pessoas. Economia coletora, como eu já disse, viviam da caça, coleta, pesca, e ainda não promovem o quê? A produção, não tem agricultura, não tem criação de animais, não tem a domesticação de animais. Você vive apenas a partir desses 3 aspectos. Para simplificar, para não ter que escrever caça, coleta, pesca, se você escrever numa questão economia coletora, já se subentende que você quer dizer que é caça, coleta e pesca. Tá bom? Avanço tecnológico, nós vimos que através dos chamados Homo erectus houve o domínio do fogo, e aí a importância desse domínio do fogo que eu já ressaltei, não precisa repetir, tá bom? A sociedade matriarcal, então a figura feminina extremamente importante dentro dessa conjuntura, porque cabe a ela, inclusive, o zelo naquela localidade em que eles estão momentaneamente, é ela responsável direta, inclusive, pela alimentação, pela colheita, pelo cuidado, tá bom? Então, essa sociedade, ela é matriarcal. Além dessa mulher ter esse papel fundamental, aí está ligado também a questão da fertilidade, porque só sem a mulher você não vai perpetuar a família, não vai perpetuar a espécie, tá bom? Então, ela vai ser extremamente importante dentro desse contexto. E a cultura, a gente vai ter o desenvolvimento das chamadas pinturas rupestres. Rupestre é caverna, pinturas das cavernas, tudo bem? Então, essas pinturas rupestres, a gente não sabe muito ao certo o que elas representavam. Existem diferentes interpretações acerca dessas pinturas feitas nas cavernas, mas certamente havia um elo de ligação ou de conexão entre os indivíduos e a natureza. Então, há quem diga que eles pintavam nas paredes aquilo que eles almejavam conseguir no dia seguinte, por exemplo, um sucesso da caça. Tudo bem? Então, existem diferentes interpretações, a gente, obviamente, vai precisar ficar nessas interpretações, que são interpretações diversas, sem uma certeza efetiva. Dúvida, gente, em relação ao Paleolítico? Tranquilo? Então, se eu pedisse para vocês responderem a uma questão caracterizando o período Paleolítico, seria importante vocês apontarem que o Paleolítico, ele inicia-se com o aparecimento do gênero Homo e vai até aproximadamente 10.000 a.C. Durante esta etapa, o homem era nômade, vivia em bandos, cerca de 10, 20 pessoas, desenvolveu uma economia coletora, a sociedade era matriarcal. Então, esses aspectos são os aspectos essenciais. Aí eu vou avançar, pessoal. Os próximos slides vão falar sobre o Neolítico, que é uma etapa que vai de 10.000 a aproximadamente 6.000 a.C., mas a exemplo do que nós fizemos há pouco, nós vamos para o resumo, tá? Porque tudo aquilo ali repete o que vai estar aqui, tudo bem? Quando a gente fala de Neolítico, lítico, pedra, neo, novo, idade da pedra nova, ou idade da pedra polida. Percebem que aqui a gente já tem uma economia produtora. Neste contexto histórico, a humanidade deixa de ser nômade e passa a ser sedentária. Esses homens e mulheres vão se fixar em determinadas regiões, geralmente próximo aos rios. Com qual intuito? Para desenvolver a agricultura,
para desenvolver a criação de animais, ok? Então, à medida que o tempo vai passando, aquelas comunidades, aqueles grupos que eram grupos familiares, eles vão aumentando de tamanho, levando ao surgimento de aldeias. E essas sociedades, aos poucos, elas vão ficando mais complexas, ok? Então, organização social, surgimento das primeiras aldeias, posteriormente, surgimento das primeiras cidades. A economia, ela é produtora, porque você vai ter o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento, ou melhor, criação de animais. Esses dois elementos, agricultura e pecuária, vão resultar no que a história chama de Revolução Neolítica. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma questão cujo termo utilizado é Revolução Neolítica, a questão está se referindo ao desenvolvimento da agricultura e da criação de animais.